Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano Krieger e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos de ESP32. Isso aí. Hoje a gente vai dar prioridade, vai dar ênfase e vamos explicar um pouco, vamos tentar entender as portas de conversão digital analógica do ESP32. É uma porta utilizada para diversos sensores, diversas funções, tá? Mas hoje a gente vai aprender a usar mais que uma função numa porta, digamos. Vamos dar uma explanada para vocês. Eu quero usar 4 botões em apenas uma porta. É possível? Com o conversor, com essa porta analógica do ESP, você pode usar 4, 6, 8 botões em apenas uma porta. Tá, mas para que isso é útil? Digamos que, porventura, seu código é grande, seu projeto é grande e você tenha que utilizar diversas portas do microcontrolador, você fica escasso. Digamos, eu preciso de 4 botões. Você vai ter que usar 4 portas do microcontrolador para poder usar o botão on-off, o botão selecionar, o botão mais, o botão menos, entendeu? E com essa função tu consegue colocar diversos botões em apenas uma porta. Então isso reduz a tua como é que eu vou explicar? Reduz as portas que tu vai utilizar, deixando as mesmas para outros periféricos, para relé, para sensor de temperatura, para acionar alguma carga, alguma coisa do gênero, entende? Então isso hoje é uma aula que vamos mostrar para vocês como é que faz isso, como é que faz a leitura, como é que faz o esquema, a montagem, porque tem um certo detalhe que você tem que cuidar, você tem que dar uma ênfase, ok? Então primeiro a gente vai olhar o esquemático do ESP, tá? No Node MCU. Então, aqui o Node MCU, tá? É o 32. Vocês podem ver que esse em verdinho aqui, ADC0, ADC3, ADC6 é tudo portas de conversão digital analógica, quer dizer o que? Ou ele pode ser tanto digital quanto analógico, ok? Então todas as aqui são portas de conversor analógico. Hoje a gente vai usar a 34. Por quê? Porque é a 34, pode ser qualquer uma outra, tá? Então a gente vai usar o pino 34 do ESP, tá? Aqui do ladinho eu deixei para vocês as portas que aceitam esse conversor. Eu fiz um teste em todas as portas, tá, do ESP e coloquei do ladinho para vocês aqui, a porta 0 aceita, a 1 não, a 2 aceita e assim sucessivamente. 32, a 35 aceita e a gente vai usar a 34. Então ela vai funcionar perfeitamente no nosso projeto, ok? Tá, primeiramente, agora a gente entendeu quais são as portas, quais utilizar, quais a gente pode utilizar, quais você pode utilizar e quais são as portas, ok? Então, a gente vai ter que entender um pouco do circuito, porque para mim colocar esses botões no sistema, digamos, do nosso circuito, o que a gente vai precisar? Vai precisar de alguns resistores e os push button, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz a simulação no Proteus, eu vou mostrar para vocês, um passinho para vocês entenderem como funciona, daí a partir dessa lógica vocês conseguem implementar no projeto, certo? Então, vamos ao Proteus. Perfeito. O que eu tenho aqui? O nosso computador ele trabalha em 3,3 volts, 3V3. Então, a nossa alimentação tem que ser 3V3, ok? Não esqueçam disso, tá? Aqui eu tenho o push button 1, o 2, o 3 e o 4. Tá? Então, aqui eu coloquei só para a gente entender como funciona realmente. Essa saída aqui, é a nossa porta 34. Se for o caso, então 34 ou a que vocês escolherem. Então vocês podem ver, você pode ligar 4 botões, ele vai sair tudo por essa porta, a porta 34, ok? Aqui eu tenho um resistor de 2K2, 330, um de 680 e um de 10K. Vocês vão entender o porquê desses resistores e a diferença deles, entendeu? O porquê colocar e porquê a diferença de valores. Então, o primeiro botão está ligado aqui, diretamente na porta aqui. Então, essa aqui é a saída que vai para o pino do ESP34, o pino 34 do ESP32, desculpa. Aqui é a alimentação, 3,3. Então, todos os comuns aqui dos nossos botões, tanto do 1, 2, 3 e 4, vão ligados diretamente no GND, ok? Então, o botão 4 sai
no resistor de 10K, que sucessivamente vai ligado no 680, ligado no 330 e ligado no 2K2. Cada botão ele vai ligado entre meios resistores. Por quê? Vamos rodar a simulação. Você pode ver, ó, se eu não tiver nenhum botão pressionado, o que a nossa porta vai ler? Vai ler a nossa tensão de entrada, 3,3 volts. Entendeu? Então 3,299971. Então é 3,3 volts. O que acontece se eu apertar o primeiro botão? Ó, a tensão muda, ela quase tende a zero. Então 0,000, ela tende a zero. Praticamente pro ESP ele vai tender a zero. Então no momento que eu pressionar esse botão, o ESP vai ler que eu estou mandando zero para ele. Então com essa leitura a gente consegue agregar alguma função com essa leitura, certo? Então o segundo botão, ó, ele tende a 0,5. Então 0,43, então 0,43, 40, entendeu? O terceiro botão ele vai tender a 1 volt e o quarto botão a 2,75. Então vocês podem ver que cada vez que eu pressionar esse botão, ele manda um valor diferente para o nosso pin, para nossa porta. Então é esse valor que a gente vai tratar no código, certo? Então esse esquemático que vocês podem reproduzir na protoboard para teste vai funcionar exatamente, tá? Então vamos para o nosso código que eu quero explicar para vocês. No final, tá? No final do vídeo, fica aí que eu quero vou dar um bônus para vocês de uma função fácil de fazer. É só incrementar apenas uma coisa que vai deixar perfeito, vai deixar perfeito o acionamento dos botões. Então confere aí, segue até o final. Então voltando para o nosso código, aqui ó, eu tenho a definição dos pinos. Então o nosso botão ADC está no pino 34, então pino 34. Nosso distanciamento de objetos, então aqui vai distanciar o que? A nossa leitura, a ADC, a nossa variável ADC, então vai ser 0, vai iniciar em 0. Essa aqui vai ficar para o final do vídeo que eu vou explicar o porquê de eu estou utilizando isso. E o nosso contador, que vai funcionar de que forma? Toda vez que eu pressionar um botão, se eu pressionar o botão 1, ele vai somar 1. Se eu pressionar o botão 2, ele diminui 1. Se eu pressionar o botão 3, ele vai a 0. Se eu adicionar o botão 4, ele soma 10. Vocês vão entender no código, tá? Então, isso é uma variável contador para a gente incrementar ou diminuir para ver o funcionamento dos botões. Beleza? Aqui no nosso setup, a gente vai iniciar o serial begin, para nós poder acompanhar as leituras e tudo que está acontecendo pela serial, ok? Então, eu iniciei aqui em 115.200, que é o padrão. Aqui, exibir o valor do contador, a gente ainda não vai, eu deixei comentado aqui, a gente não vai exibir porque eu preciso primeiramente ver o que? Quanto que é o valor que o ESP está recebendo em bit. Porque o que acontece? O ESP ele vai de 0 a 4095. Então ele é 12 bits. Então as portas dele são leitura de 12 bits. Então ele vai variar, dependendo da tensão que eu largar, de 0 a 4095. Vocês já vão entender. Então, voltando para o nosso código, primeiro eu vou printar o valor que ele está lendo na porta. Tá? Então aqui ele vai printar o valor. Aqui eu já defini os valores, tá? Aqui eu já fiz o teste, vi tudo funcionando. Então, ele vai printar o valor na tela do ADC. Tá? Então, aqui, esse aqui. Vamos colocar abaixo. Isso, perfeito. Então, o que acontece? Eu coloquei com um delayzinho de 50 mili, só para dar uma respirada na CPU, tá? Para dar uma respiradinha. Ele vem para as funções. Então, aqui que é a charada. Ó, se o nosso valor ADC, que é o valor lido na porta, for menor que 50, então o nosso contador vai somar 1. Então, contador mais 1. Ok? Se não, se o valor estiver entre 150 e 500, então ele diminui 1. Então, se for 10, ele vai a 9 e vem diminuindo 1 toda vez que eu pressionar o botão. Se o botão estiver entre 850 e 1500, a leitura, no caso a leitura da porta, então o contador retorna a 0. Se o valor for de 2500 a 3800, estiver nessa faixa, ele vai somar mais 10. Então toda vez que eu pressionar, ele conta 10, pega o valor que eu tiver e soma 10, soma 10, soma 10, certo? Tá, e esse aqui também é pro final do vídeo, você vai entender o porquê dessa função aqui. Então vou deixar ela comentada, certo? Beleza. O que acontece? Aqui
eu fiz uma descrição de como funciona, tá? Pode ver que eu coloquei o botão Mode, mais, menos on off, tá? Mas é o botão 1, 2, 3 e 4. É o valor da tensão que a gente simulou lá, que ele leu. Então esse é o valor da tensão, ó, de cada botão que ele liberou para a porta. Eu anotei aqui para nós ter uma base, tá? Aqui é o valor digital que ele vai ler, então ele vai ler 0, 580, 1318 e 3460. E aqui os resistores, os respectivos resistores, tá? Aqui é o 2K2 e aqui é um 680, fechou? Então aqui é o cálculo que tu pode fazer para chegar nesses valores, tá? Mas como é que ele leu aquela tensão e chegou aos valores? Chegou a esses valores digitais, tá? Beleza, então o que acontece? A tensão dele máxima é 13,3 volts, correto? Que ele consegue ler. Então, o valor máximo ADC é 4.095, como eu mostrei para vocês. Vocês vão pegar o valor da constante de conversão, que é 4.095, e dividir por 3,3 volts. Vocês vão ter 1.240. Então, a gente multiplica os valores da coluna tensão pela constante de conversão. E assim a gente chega no valor. Significa o quê? Que a gente vai pegar 1.240 e multiplicar pela tensão de conversão. Então, se multiplicar por 0, logicamente 0. Se multiplicar por 0,4675, 580. Se multiplicar por 1,06, 1318. Se eu multiplicar esse valor aqui da divisão por 2,79, vai dar 3.460. Então é básico, é simples de entender, certo? Mas eu vou deixar isso no código para vocês se basearem, vocês entenderem como funciona. Porque não é simplesmente você chegar, olhar como faz, copiar e colar. Tá? Você tem que entender como funciona. Se você entender como funciona, vocês fazem o que vocês quiserem. Se quiser colocar 10, 12 botões aqui, a gente vai conseguir colocar. Mas você tem que criar a sua própria lógica, tu tem que criar a tua lógica na programação. Com isso, tu vai fazer o que tu quiser, tu vai colocar isso em um código muito maior, tu vai fazer uma coisa muito mais sofisticada com apenas esse código. Entendeu? Tu vai conseguir agregar mais. Então, tem que entender como funciona, não simplesmente olha e cola, junta código e monta o teu. Não. Tu tem que criar do zero o teu código, a tua lógica. Daí, se ventura der algum problema, tiver alguma atualização, alguma coisa, você vai saber o que fez e vai saber o que tem que melhorar. Beleza? Então, segue a dica aí. Então, o que a gente vai fazer? Vamos carregar esse código primeiramente para o nosso ESP. Eu tenho ele conectado aqui. Tá, eu estou utilizando esse aqui, ó. Tá, então ele é o Node MCU. Esse aqui é o de 34 pinos, 32 pinos, se eu não me engano. Tá, então utilizando esse aqui, certo? Então deixa eu só pressionar o botão do boot aqui para eu poder carregar o código. Perfeito. Tá, está carregando já. Vamos iniciar nossa serial. Tá aqui. Vamos iniciar a serial. Pronto. Você pode ver que ele está imprimindo o valor de 4.095. Por quê? Porque o nosso valor da tensão, se não pressionar nenhum botão, é 3,3 volts. Que significa o quê? Se eu pegar esses 3,3 volts e eu dividir, como a gente fez no cálculo aqui, por 4.095 dividir por 3,3 vai me dar isso. Se eu multiplicar por 3,3 vai dar 4.095. Beleza? Então é por isso que ele está imprimindo esse valor constantemente na nossa serial. Tá, e se eu apertar o primeiro botão, o que vai acontecer? Vamos ver? 0. Estou segurando ele pressionado, tá? Se eu soltar, ele volta. Então, se eu segurar o botão pressionado, ele vem a 0. Então, a nossa leitura é 0. Então, tá certo. O primeiro botão. O segundo botão, ele vai variar de 208, 180, 208. Vai ficar fazendo essa variação. Beleza? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar um delay maior aqui só para a gente acompanhar melhor. Vamos por aqui meio segundo. 500 milis, só para não ficar correndo tão rápido o código e a gente não conseguir acompanhar o valor com exatidão, tá? Vamos carregar ele de novo. Então, olha aqui, ó, 4.095. Vou pressionar o primeiro botão, 0. Segundo botão, 202, 201, olha, fica variando, 198. Então, tem que usar essa faixa aqui, ó. O segundo botão, 196 é o mínimo,
Então, de 196 a 208, 209 deu aqui, ó. Então, o que a gente faz? Vai usar um valor mais baixo que isso, de 196. Se ele for maior que 150 e menor que 200 ou menor que 300, então tu faz uma faixa ali maior para ter uma certeza de leitura, tá? Quando você está usando só 4 botões, tu pode ter um grau maior ali de diferença de valores para poder ter uma base, tá? Então, então tranquilo, vamos pressionar o terceiro botão. Ele vai te dar um valor diferente, como eu falei para vocês. E o quarto botão, um valor diferente também. Entendeu? Então, toda vez que eu pressionar um botão, ele manda um valor diferente para a porta. E esse valor que a gente vai tratar no código. Beleza? Então, vamos fechar aqui. Então, como isso para vocês. Se o valor for menor que 50, então se ele for 0, se o nosso botão 1 estiver pressionado, ele vai mandar o contador somar 1. Só isso. Se o nosso valor for maior que 150 e menor que 500, então menos 1, ele decresce 1. Se for entre 850 e 1550, igual a 0. E se for entre 2500 e 3080, mais 10. Beleza? Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos tirar aqui esses 500 para não dar um delay tão baixo. 50. E vamos mandar ele imprimir a nossa variável contador. A gente declarou aqui em cima, aqui, int, tá? Vamos mandar imprimir a nossa variável na tela e vamos só tirar esse aqui, porque eu não quero mais o valor de leitura da porta, porque a gente já sabe o valor. Okay? Então só comenta o códigozinho ali, essa linha aí tá perfeito. Vamos carregar de novo. Então agora ele vai imprimir para nós a nossa variável contador. Deixa só ele carregar o código. Carregou, vamos abrir aqui. Então, contador 0. Beleza. Então, o que acontece? Ele iniciou a 0. Então, se eu pressionar o primeiro botão, ele vai somar 1, Continua somando, 52, 53. Pode ver. Esse é o detalhe que eu quero mostrar para vocês. Eu pressionei uma vez o botão, ele incrementou 2 números. Por quê? Porque ele é muito rápido, 80 MHz. É o clock desse processador, então ele é muito rápido. Então tu não consegue pressionar uma vez, consegui, mas tem que pressionar muito rápido, tá? Então a gente vai tratar a função de retenção, que é o que eu deixei por último para vocês entenderem. Então, botão 2, então ele decrementa 1, vocês podem ver que ele está diminuindo 1. Botão 3, zerou, tá? Então ele é 0. E o botão 4 soma 10. Então toda vez que eu pressionar, ele vai somar 10. Só que como ele não tem retenção, ele segura, pode ser que ele passe muito rápido na linha do código e ele lê 2 vezes enquanto eu pressiono e solto. Eu pressiono, ele passa 2, 3 vezes antes de eu largar o botão, ele vai somar 10. Toda vez ele vai somar 10. Beleza? Então a gente só vai tratar isso. Então a leitura das portas, pode ver, está funcionando perfeitamente. Soma 1, diminui 1, diminui 1, diminui 1. Igual a 0, mais 10, menos 1, 0 e assim vai. Funciona perfeitamente. Tá, agora a gente vai tratar da função da retenção. Tá. Vamos para o outro código aqui. Esse é o mesmo código, só tem uma variável a mais, que é essa aqui, estado do botão anterior. Tá. O que esse estado do botão anterior vai fazer? Ele vai armazenar um valor. Se tu não tivesse pressionado o botão, ele armazena o valor. Entendeu? Então, o valor, se tu não tiver pressionado, lembra qual é? 4095, porque a tensão é 13,3 volts, você não tem nenhum botão pressionado. Então, o valor é 4095. Então, essa variável aqui, lá no código, vai armazenar o valor de 4095. Então, a gente tem que usar a definição long, porque é um número muito grande. Tá? Um número grande. Então, usa a função long. Beleza? Então agora vamos entender no código aqui. Então, mesma coisa, vai imprimir o nosso contador, vai ler nosso botão aqui, vai incrementar a knowledge head, botão ADC, que é o nosso pino aqui, botão ADC, pino 34. Então ele vai, o que lê no pino, ele vai armazenar na variável ADC valor. Beleza, igual o outro como ele está fazendo. Um delayzinho de 50 que só vai dar uma respirada. E aqui a lógica é igual, podem ver que é a mesma coisa do outro código. A única coisa é que retenção, o que acontece? Se eu não pressionar nenhum botão,
Não pressionei nenhum botão. O código vai ler, vai ler, vai ler, vai ler, vai ler. Não tá, não entra em nenhuma condição dessa, não respeita nenhuma condição, então ele não vai fazer nada que a gente colocou para fazer. Ele vai fazer o que? Ele vai colocar o valor do ADC, que é o valor da porta lida ali, 4095, vai armazenar na nossa função estado anterior, estado botão anterior. Então ele vai ficar armazenado. Significa o quê? Quando eu pressionar o botão, o que ele vai ler para mim? Ele vai ler, vai armazenar o valor do ADC no análogo read, vai ler a porta, vai adicionar na variável nossa ADC valor, e ele vai entrar. Se o ADC valor for menor que 50, se eu tiver o botão pressionado 1, é menor que 50, tá? Então aqui já respeita a condição. Só que a variável do estado anterior tem que ser maior ou igual a 4000. Então deixa sempre uma faixa abaixo. O nosso valor vai ser 4095. Então ele vai ler 4000. Então aqui vai ser verdadeiro. Então ele vai respeitar essa condição e vai mandar contar 1. Se eu segurar o botão pressionado, o que vai acontecer? Ele não vai mais entrar nas outras condições. Por quê? Porque o ADC agora não vai ser menor que 150. Não vai entrar entre aqui, ó. Não vai entrar entre 150 e 500 porque é menor que 50. Ele é 0, né? Então o nosso primeiro botão é 0. Então aqui já não respeita nem essa, nem essa, nem essa. Beleza? E dele entra aqui, ó. Estado anterior é igual a ADC valor. Beleza? Então o ADC valor agora é 4095. Entendeu? Ele vai voltar aqui e ele não vai deixar entrar porque se o botão tiver segurado igual a 0, ele não vai respeitar a última condição. Quer ver o que acontece? Vamos carregar o código para vocês entenderem. Carregando. Deixa eu só tirar o print aqui. Perfeito. Deixa eu só tentar carregar. Não vou pressionar o botão aqui para não entrar. O código não ser carregado. Esperar um pouquinho. Vou fazer mais uma ou duas tentativas. Beleza, agora vamos carregar. Para não imprimir nosso valor, que não, agora não tem mais necessidade. Beleza? Então agora ele vai, vamos pressionar o botão aqui para ele carregar o código. Carregando. E entrou. Então, 0. Vamos colocar aqui um delay maior, como a gente fez antes, para nós ter uma melhor visão do que está acontecendo no código, certo? Então, vamos iniciar aqui. Então, ó, 0. Vamos colocar do ladinho aqui. Beleza? Então, agora eu vou mostrar para vocês nessa primeira lógica aqui, que está mais perto, mais fácil de mostrar. Vamos só fazer assim. Vamos ampliar esse código assim, para ficar mais visível. Então, o que acontece? Vamos para a nossa serial. Se eu pressionar o botão 1, ele vai ser menor que 0. Beleza? Então, o botão 1 é menor que 0. Então, vamos pressionar aqui. Então, ó, por que ele não incrementa mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8? Ele vai mostrar um só, porque eu estou segurando o botão aqui pressionado. Beleza? Então, se eu soltar e apertar de novo, ele incrementa mais 1. Soma 2. Soltei e apertei de novo, incrementa mais 1. Ele vai a 3 e assim sucessivamente, tu me entende? Então, o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele não vai dar mais o erro. Ó, 3, 4, 5. O delay é muito grande. Vamos ter que colocar um delay menor aqui. Vamos por aqui. Vamos deixar nosso 50 mesmo. Que vai ficar melhor. Esse delay que você deixa 50, no máximo 50, tá? Para ele não ter muito atraso na leitura. Demorar muito para ler os botões novamente depois que vocês pressionarem, tá? Vamos deixar 50 aqui, padrão. Vamos iniciar a serial de novo. Então, 0. Beleza. Vamos apertar o primeiro botão. 1, 2. Tô com mau contato que não é protoboard, galera. Então, vamos somar aqui. Então, 1, 2. Vamos diminuir agora.
1, 0, vamos diminuir, menos 1, menos 2, menos... Tá, vamos zerar agora, terceiro botão, zerou. Pode ver que ele não faz, ó, vamos somar 10, ele não faz duas vezes a mesma coisa, entendeu? Eu posso pressionar que ele vai fazer apenas uma vez, vai somar apenas uma variável. Por quê? O que que acontece? Vou fechar aqui. O que acontece? Então, eu pressionei o botão, tá? Então, ele vai verificar o valor que está na minha variável ADC valor. Então, se for menor que 50 e o estado anterior for maior que 4.000, então se for de 4.000 a 4.995, então é verdadeira essa condição, ele executa isso aqui. Se eu segurar o botão pressionado ou ele passar duas vezes e eu estiver ainda com o botão pressionado, o que que vai acontecer? Estou pressionado aqui, é 0, beleza? Nosso primeiro botão é 0. E o ADC valor é maior que 4.000, beleza? Entrou, fez a função, somou mais 1, ok. Daí ele vai vir aqui, tá? Se não ser o valor DC for entre, não é entre esse valor porque ele é 0, não é entre esses valores porque ele é 0, não é esse valor porque ele é 0, porque eu estou pressionado ainda, eu segurei o botão pressionado, ok? Então eu estou segurando. Quando ele chegar aqui nessa linha aqui, ele vai agregar o que? Ele vai colocar no estado anterior o valor do meu ADC. Qual o valor do meu ADC? 0. Então o que vai acontecer quando ele for retornar na próxima linha? Ele não vai mais entrar em nenhuma função, porque o meu estado anterior não é maior que 4.000, ele é 0 também. Então ele não vai entrar nem na primeira. Antes ele entrou porque ele inicia em 4.095, beleza? Porque ele já guarda o valor aqui. Mas eu pressionei o botão, ele veio a 0, ele fez essa função. Vai acontecer a mesma coisa para todos os botões, beleza? É simples, é exatamente isso que acontece. Então, se eu ficar pressionado, aqui embaixo ele vai armazenar no valor do estado anterior o valor do meu ADC. Então, se eu ficar pressionado aqui a é 0, ele não vai entrar mais em nenhuma outra enquanto eu não soltar o botão. Quando eu soltar o botão, ele vai voltar a 4.095, então ele vai respeitar essa condição. Quando eu apertar de novo, ele vai identificar que faixa de valor que está. Está entre tanto, entre qual valor? Ah, entre 150 e 500, e aqui está 4.094, mais que 4.000. Então vai entrar, vai executar isso aqui uma vez, vai acontecer a mesma coisa. Aqui vai receber a variável anterior do botão, vai receber o meu ADC, que vai estar entre 150 e 500, mas não vai estar com a maior que 4.000, entende? Então ele não vai mais entrar nessa função. Beleza? Então é simples, é fácil e muito útil, muito útil. Então aqui eu coloquei uma faixa muito maior de valor, tá? Digamos aqui ó, de 850 a 1.500, não tem necessidade. Pode colocar aqui de 850 a 1.000, para tu ter, e de 1.200 a 1.500 outro botão. Então você pode agregar mais botões e mais funções em apenas uma porta. Isso é uma maravilha que o ESP trouxe para nós. Essa função, esse jeito de programar funciona tanto para o ESP quanto para o Arduino, ok? O único cuidado que você deve ter é o que? O ESP ele é 12 bits, ok? Então o que que acontece? Ele vai de 0 a 4.095 e o Arduino vai de 0 a 255, vai a 1.095 se eu não me engano, vai de 0 a 1.095. Então você tem que ter cuidado aqui na hora de calcular, então de 0 a 1.095, beleza? Então esse era o vídeo de hoje. Eu vou deixar esse código para vocês na descrição do vídeo, tá? Deixar para vocês alterar, olhar, ver como funciona, tá? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, tá? Valeu, um grande abraço e tchau, até a próxima!